Hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu vou conversar agora com o deputado federal Zeca Dirceu, do PT do Paraná, líder do partido na Câmara. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos e todas que nos assistem. Uma alegria estar aqui com vocês, tudo bem? Tudo bem. Vamos falar da articulação do governo, do Partido dos Trabalhadores no Congresso, né? Nós sabemos que o governo não conseguiu ainda formar uma maioria, tem aquela discussão toda em torno de CPMI. Eu queria saber como é que o senhor vê a articulação, o papel que Arthur Lira pode ter, principalmente agora que o governo deve apresentar uma pauta relevante, que é o arcabouço fiscal, né? Denise, a formação da base de qualquer governo, ela é sempre gradual, né? Nenhum governo estreia já com o time todo entrosado, jogando bem. Isso já aconteceu em outros governos, federal, estadual, acontece nas prefeituras. Eu fui prefeito 2 vezes, né, da minha cidade, Cruzeiro do Oeste, e enfrentei isso. O que eu posso afirmar com muita certeza é que o presidente Lula, seu conjunto de ministros, com o apoio da nossa bancada, dos demais líderes, está construindo de forma muito acertada uma base de governo que vai permitir, na hora certa, aprovar aqueles projetos que são importantes para o Brasil voltar a crescer, gerar emprego, para o povo voltar a ter salário e para a gente voltar a ter investimentos crescentes naquelas áreas que tocam a vida das pessoas, que é a saúde, a educação, a segurança pública, o social, o apoio ao pequeno e médio empresário, o apoio ao pequeno e médio agricultor. Então, eu estou muito otimista. Eu acho que a gente já teve provas disso. A aprovação da PEC, do Bolsa Família, da transição em dezembro, por mais que era numa outra legislatura, já mostrou que há um poder ali de articulação muito bem feito. O presidente Lula é uma grande liderança. A maneira como nós vencemos, né, as disputas, apoiando o Pacheco no Senado, apoiando o Lira na Câmara, e o PT voltando com os seus deputados e deputadas ocupar os principais espaços de poder do Congresso Nacional, é um outro fato que tem que ser considerado. E como o presidente Lula conseguiu atrair para dentro do governo, e também para ter partidos na base que nem sequer estavam na campanha eleitoral conosco. Então, acho que são sinais de que há, sim, uma evolução. A própria execução orçamentária, a maneira como ela vai ser feita agora, com mais transparência, sem o orçamento secreto, com critérios dentro de programas, mas aproveitando as indicações dos deputados, até aqueles que não tinham mandato no ano passado e não puderam fazer emendas, é uma outra demonstração que é um governo do diálogo, é um governo do entendimento. Aquele período do ódio, das ameaças, das polêmicas permanentes, ficou para trás. E o Brasil vive um novo momento de muito entendimento, de muito diálogo, que vai permitir, como já aconteceu em outros governos. Onde teve diálogo, entendimento, sempre o governo teve uma boa base de aprovação no Congresso. Mas, deputado, sabemos que há divergências até internas no Partido dos Trabalhadores em relação a determinadas propostas na área econômica, por exemplo. A defesa por mais gastos, que foi colocada inclusive pelo presidente Lula, mas também a necessidade de responsabilidade fiscal. E aí entra a questão do arcabouço fiscal, que foi criticado, que passou por uma fase política interna do partido. O senhor acha que agora há uma união de toda a frente que apoiou o presidente Lula e aí para conseguir mais votos daqueles partidos que não o apoiaram? Denise, eu falo com muita segurança, né, sobre a bancada do PT e até mesmo a bancada da nossa federação, a qual eu lidero, né, com o PV e com o PCdoB. Da nossa parte na bancada do PT é uma sintonia muito grande com aquilo que está fazendo o ministro Fernando Haddad. Ele tem a nossa total confiança e ele tem tido o nosso apoio de forma plena, de forma absoluta. Uma outra liderança do PT que fale alguma coisa, que faça uma crítica, é natural, faz parte do jogo. Agora, não quer dizer que isso é a opinião de todo o PT, ou da maioria do PT, não quer dizer que isso é a opinião da bancada do PT, da maioria dos nossos deputados e deputadas. Nós estamos confiantes na proposta do arcabouço fiscal, é uma medida equilibrada, que vai estabelecer parâmetros para os gastos públicos, mas vai permitir ampliar investimentos naquilo que eu falei, naquilo que toca a vida das pessoas, saúde, educação, segurança pública, conforme a arrecadação crescer, e a arrecadação tem tudo para crescer por outras medidas que o governo já anunciou e está anunciando. O ministro Haddad tem mostrado os números de que é possível, sim, sem aumentar a carga tributária em cima do trabalhador, da trabalhadora, sem aumentar a carga tributária em cima de quem produz, de quem gera emprego, combatendo a sonegação,
taxando aqueles que deveriam pagar e não pagam impostos, como são os jogos de azar, né, como são as compras pela internet, né, como é o lucro e dividendos das grandes corporações, dos megas executivos que são bilionários. Né, taxando esses segmentos, você consegue sim aumentar receitas, e é isso que o arcabouço fiscal vai acabar absorvendo, com uma permissão, né, aumentando receitas, de também aumentar despesas, que não vinha acontecendo nos últimos 6 anos. O teto de gasto era uma regra burra, porque mesmo quando o país batia recorde de arrecadação, você estava ali ano a ano tirando dinheiro, por exemplo, da educação. A educação perdeu o orçamento durante 6 anos, as universidades viveram um caos, os alunos, os professores, obras como a construção de escolas e creches, que são extremamente necessárias, ficaram abandonadas por 5, 6 anos, porque mesmo a arrecadação crescendo, você tinha lá o teto de gastos, que era uma regra burra, que não permitia aumento de investimentos em áreas estratégicas. Em relação a essas propostas para aumento de arrecadação, certamente, além da negociação política no Congresso, o partido vai ter de encarar também os lobbies contrários, né, que são muito fortes, lobbies que já agiram, inclusive, contra a reforma tributária. Nós temos apenas 1 minuto e meio, eu queria que o senhor falasse a respeito disso. Olha, se vai ter lobby contra a reforma tributária, vai ser dos sonegadores, porque ela não aumenta impostos, ela simplifica o pagamento, a cobrança e, em consequência, a fiscalização de impostos. A grande maioria dos empresários brasileiros, né, se dedicam, pagam os seus tributos, principalmente as pequenas e médias empresas não conseguem fugir da tributação, são as grandes corporações que muitas vezes, com manobras ali jurídicas, com recursos ao CARF, que inclusive nós estamos discutindo numa MP, acabam não pagando os impostos que devem ao país. Eu estou confiante naquilo que tem dito o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad. O Brasil vai voltar a aumentar as suas receitas, o Brasil vai ter uma boa reforma tributária, né, vai evitar a sonegação, vai arrecadar mais impostos. Eu acredito muito nisso. Eu agradeço muito a participação do deputado federal Zeca Dirceu, que é deputado pelo PT do Paraná e líder do partido na Câmara. Deputado, muito obrigado, uma boa noite. Um abraço, boa noite. Com vocês.